E aí, jovens vencedores, tranquilos? Estamos aqui mais uma vez. Se você não assistiu o vídeo anterior, quando nós falamos ali sobre a circuncisão, sobre a mudança que Deus faz nas nossas vidas, acesse ali o cardzinho ou veja o vídeo anterior, que vai estar disponível o link para você e você pode assistir. Também deixe o seu like, comente aí alguma coisa que a gente pode melhorar, que a gente pode mudar. Também se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para as outras pessoas que você conhece. Bom, vamos continuar no livro de Gênesis. Dessa vez no capítulo 22, eu vou ler alguns versos também, você vai acompanhando comigo. Diz assim o verso 1: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. A gente precisa lembrar que no capítulo 21, anteriormente, havia o nascimento de Isaque. Deus cumpre a promessa que tinha feito a Abraão. Lembra que a gente estava esperando essa questão? Poxa, quando que vai vir esse filho, esse descendente de Abraão, pelo qual Deus fará aquele povo escolhido? Finalmente Deus cumpriu a promessa a Abraão. E aí quando Deus cumpre a promessa, Abraão vê o filho dele, o maior amor que ele podia ter, Deus manda uma prova. Deus fala assim: pega esse teu filho, o teu único filho, que você ama, pelo qual será a descendência, a minha promessa que eu fiz a você acontecerá, as grandes nações que vão surgir de ti vão então se tornar realidade, e sacrificam. Quando a gente ouve essa história, parece que ela é muito maluca. Parece que Deus perdeu completamente o juízo. Só que eu queria pensar com você em 3 aspectos desse texto, e o primeiro é a fé de Abraão. Abraão amava Isaque. Isaque havia acabado de nascer. Abraão confiava que por meio de Isaque, como Deus prometeu, Deus então faria com que os reis e as nações e as nações da terra fossem abençoadas. E Deus então pede essa prova a Abraão e Abraão obedece a Deus. Fé não é só intelectual. Fé não é só no coração. Fé é obediência. A fé que nós temos se demonstra em obedecer a Deus. Quando Deus ele nos coloca em testes, quando Deus quer provar o nosso coração e exercitar a nossa fé, é preciso obedecer a Ele. Mas o segundo aspecto desse texto está lá nos versos 11 e 12 do mesmo capítulo 22, diz assim: Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. O segundo aspecto desse texto é o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor está com A maiúsculo, anjo com letra maiúscula. E ele diz que você não me negou o seu filho. Quando Abraão agora leva o seu filho Isaque até o Monte Moriá, e ele iria então sacrificar o seu filho, ele com toda a fé, com toda a obediência a Deus, o anjo do Senhor chega e para Abraão naquele momento, e diz a Bíblia que ele disse: não me negaste o seu filho. Ou seja, quando ele diz que você não negou a Deus o seu filho e não me negou o seu filho, esse anjo do Senhor era o próprio Deus. Mas em que forma? Como assim? Me explique isso. E quando nós vemos na teologia, há um termo muito interessante que é a cristofania. Esse anjo do Senhor era então uma manifestação do Deus Filho entre o povo de Deus ali para Abraão naquele momento. Quando nós vemos isso, há então uma referência que depois de muito tempo, depois de um tempo distante, Deus então enviaria o próprio Filho dele para que morresse no lugar das pessoas, dos pecadores. E então continua o terceiro aspecto desse texto, é justamente o cordeiro que substituiu, né? Versículo 13, Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 2000 anos depois, no Monte do Calvário, na verdade, não o cordeiro seria sacrificado, mas o filho não seria poupado. O filho a quem Deus tanto amava seria então morto, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Deus não poupou seu próprio filho. Ele poupou o filho de Abraão, Isaque, mas ele não poupou o próprio filho dele, por mim e por você. Que Deus te abençoe. Falou. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo, a equipe Lei de Deus, para oferecer para você investir na sua vida espiritual e na vida espiritual da sua família, alguns dos livretos da Lei de Deus.
E você pode adquirir, então, ali na descrição desse vídeo vai ter os links aí para você acessar, os valores, para você investir, então, na sua vida espiritual. O primeiro é o Compromissos do Lar Cristão. Esse primeiro livreto vai falar sobre a família, e a família desenhada por Deus e os compromissos, então, deste lar em levar cada um dos componentes, dos membros da família, mais perto de Jesus. O segundo é Em Busca da Igreja Ideal. Isso é sobre, então, o culto, a igreja, né, local, e como, então, levar a igreja para mais perto de Deus, o que a Bíblia diz como deve ser a igreja de Jesus. O terceiro é Resolvendo Conflitos. Vai falar sobre casamento, vai falar sobre os conflitos, né, que acontecem entre os cônjuges e como resolvê-los, né, e como, através da luz da Bíblia, nós estarmos mais perto do que a Bíblia diz sobre isso. E o quarto e último é O Bom Samaritano, como eu e você podemos então ajudar o próximo, servir ao próximo como cristãos, certo? À luz dessa parábola do Bom Samaritano. Então, invista e adquira já esses livretos e para também estar nos ajudando aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe muito com essas leituras.